Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história das organizações criminosas, mais conhecidas como máfias. Como nasceram essas organizações? Aonde nasceram? Como chegaram aos dias de hoje? Ora, sabemos que são poderosíssimas aos dias de hoje, sabemos que estão atuando nos 5 continentes, em vários países do planeta. Houve um ponto no tempo que define, digamos, este início. Falamos lá de 1700, mais ou menos, aonde haviam esses grupos de arruaceiros, ladrões de galinhas, na Europa, digamos, de um modo geral. Por que esses ladrões de galinhas, em alguns países ali da Europa, continuaram sendo ladrões de galinhas, ao passo que os ladrões de galinhas na Itália, principalmente no sul da Itália, se transformaram nesses grupos que hoje são essas organizações poderosíssimas? Ora, vejam bem, na Itália borbônica, digamos, quando um preso político era colocado na cadeia, ele ia cumprir a pena dele numa ilha próxima da Sicília, justamente a Favignana, e ali ele ficava. Estes ladrões de galinha, que eu falei antes, mencionados antes, eles também eram enviados para a Favignana. Eram pobres diabos, digamos assim, pessoas sem cultura alguma, mas com uma esperteza muito grande. Então, colocados nas mesmas grades, digamos, nas mesmas celas, junto com esses políticos, que eram contrários ao sistema borbônico, eles começaram a ouvir o que falavam esses políticos e começaram a aprender a malandragem, inclusive. E depois, uma vez descontadas essas penas, eram colocados em liberdade e voltavam às suas atividades, porém já com um grau de conhecimento maior. E como é que começou, então, essa vida, digamos, do crime organizado? Bom, em primeiro lugar, havia muita miséria nos campos, na Sicília. Muitos agricultores eram explorados, os colonos eram muito explorados. E esse pessoal, esses já não mais ladrões de galinha, digamos assim, se organizavam em bandos para protegerem, para defenderem esses colonos da exploração que vinha principalmente da alta classe, digamos, né? A classe que dominava naquele período lá, da burguesia. Então, como é que eles faziam? Com o tempo, o que passou a acontecer? Esses grupos de bandoleiros, digamos, começaram a se organizar, começaram a ser, digamos assim, contratados para resolverem desavenças no campo, justamente por esta classe que havia na época, a classe dominante, os burgueses, não? E começaram a contratar eles para resolver essas desavenças e tudo mais. Obviamente eles se juntavam, homens armados que andavam a cavalo, que eram justamente, faziam o papel de polícia desses burgueses, desses senhores feudais. E começaram a resolver, então, os problemas deles, como eu falei. Nesse interim, esses burgueses começaram a entrar também na política. Tiveram a esplêndida ideia de apoiarem esses grupos em troca de votos, pacotes de votos. Ou seja, podemos definir que houve um apoio da classe burguesa na criação desses grupos, um fortalecimento, então, que se deu justamente em função deste apoio. Partindo deste conceito, se fortaleceram ao longo dos anos, ao longo das décadas, começaram a criar uma estrutura bem mais organizada. Se organizavam em modo de próprio uma sociedade. Essas sociedades, elas cresceram lá no final do século XIX, pela metade até o final do século XIX. Essas organizações, que já estavam bem mais estruturadas, começaram a partir para novas conquistas. E que conquistas seriam essas? Já não queriam mais trabalhar somente no campo. Levando-se em consideração que ainda no campo, eles começaram a alugar as terras desses senhores, digamos, esses burgueses que já não queriam também mais estar no campo, alugavam para estes grupos as terras. A partir daí nós temos a primeira figura, ou as primeiras figuras que representam esses grupos, essas organizações criminosas, que mais tarde viriam a denominar-se máfia, mais tarde ainda Cosa Nostra. Calma, nós vamos chegar lá, tá? Eu explico. Se denominavam gabelotos.
esses que alugavam as terras dos latifundiários. Por que gabelotos? Porque pagavam as terras com a moeda que provinha de Florença na época, né, o estado florentino, pagavam com essa moeda que se chamava justamente gabela, daí gabelotos. O que eles faziam com essas terras alugadas dos latifundiários? Eles subalugavam elas. Obviamente, sublocavam essas terras para outros colonos e, claro, a um preço muito superior ao quanto eles pagavam aos senhores, aos grandes latifundiários. Essa foi uma prática, digamos, ela durou até início do 900, mais ou menos, final do 800, ali 890, 1890, 1900, por aí, aonde esses grupos começaram a ver outros interesses. Digamos, tinham que sair do campo e irem para cidades de Trapani, Palermo, começaram a estabelecer o seu domínio, começaram a participar, a serem mais participativos na administração pública, começaram a tratar diretamente com políticos, já que atuavam na época, começaram a pegar, digamos assim, a tomar conta de uma parte das licitações, algo que fazem até hoje. Isso foi até 1965, 1970 mais ou menos. Cosa Nostra, estou falando justamente de Cosa Nostra, tá? E quando deu-se a primeira guerra de máfia, justamente Cosa Nostra, que foi ali no final dos anos 60, metade para o final dos anos 60. E no início dos anos 70, houve a Segunda Guerra de Máfias, aonde os corleoneses, na figura do Totò Riina, tomaram o poder da organização. Já nesta época, no início então dos anos 70, mais ou menos 74, 75, por aí, quando os corleoneses tomaram o poder através da figura de Totò Riina, Salvatore Riina, Il Corto, como chamavam, Corto porque era baixinho, era entroncado, chamavam Il Corto. Totò Riina assumiu verticalmente os poderes de Cosa Nostra. Tanto é que se diz que Cosa Nostra era uma organização continua sendo uma organização verticalizada. Ela não é na horizontal, ela não é federativa como quando falamos de 'Ndrangheta, quando falamos de Camorra. Não. Cosa Nostra tinha na figura do Totò Riina o seu rei. E ele foi denominado rei pelos membros da organização até a sua morte. Mesmo depois, quando foi preso e continuou preso, ele morreu na prisão, inclusive, continuou assumindo esse papel de rei, digamos. Tudo partia dele. Não respeitava nem menos a comissão ou as comissões que foram criadas por sugestão de Cosa Nostra americana, aonde se conseguia controlar muito melhor todos os membros. Não, Totò Riina passava por cima de qualquer de qualquer opinião, de qualquer decisão. A decisão final era a dele. Então, nesse período ali, digamos, dos anos 70, iniciaram-se as investigações sobre a organização criminosa, que até então não se definia como uma máfia. Mas o que é máfia na realidade? Máfia é uma organização de 2, 3, 4 indivíduos com intenção de delinquir. É uma organização, eles se organizam. Mas para a política italiana, até aquele momento, digamos, até 1986, quando iniciou-se o maxi processo contra a Cosa Nostra, se definia aqueles grupos mafiosos como bandoleiros, gangsterismos ou gangsteristas, gente que disparava em meio à estrada. Foi somente quando Tommaso Buscetta, que era um mafioso, pentito, se diz, arrependido, foi justamente capturado no Brasil em 1983 e era considerado, digamos, o cérebro entre a máfia siciliana, aquela italiana, e aquela americana, Cosa Nostra americana. Era ele o mediador, mas caiu na desgraça e na antipatia de Totò Riina e teve que fugir. Fugiu para vários países e o último deles foi o Brasil, justamente, onde ele viveu por alguns anos, casou-se no Brasil, teve filhos no Brasil e foi capturado aqui e mandado de volta para a Itália.